Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta videoaula de hoje nós iremos falar com você, fazer uma retomada do conteúdo, trazendo para vocês algumas noções básicas de lógica que começamos a analisar com vocês nas nossas aulas presenciais, tá? Ao final desta videoaula, vocês deverão responder pelo menos duas perguntas que estará no campo da atividade, de envio de atividade, e é muito importante que vocês façam isso para nós configurarmos a sala de aula e também para olhar se está tudo correto com vocês e se há uma sincronia de nossas aulas no curso da extensão com o liceu, ok? Ao final, então, respondam, por favor, as duas questões. Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias daquilo que a gente trabalhou com vocês em sala. Primeiro, a lógica é uma ciência de raízes ligada à filosofia. O pensamento organizado é a manifestação do conhecimento e o conhecimento que busca a verdade. Para encontrá-la, é necessário estabelecer alguns critérios para que esta meta possa ser atingida. Portanto, a lógica é um ramo da filosofia que cuida das regras do pensamento racional ou do modo de pensar de forma organizada. A aprendizagem da lógica não constitui um fim, mas um meio. Ela só tem sentido enquanto meio para garantir que nosso pensamento chegue aos conhecimentos verdadeiros. Podemos dizer que a lógica trata dos argumentos, ou seja, das conclusões a que chegamos por intermédio da apresentação de evidências que a sustentam. Tradicionalmente, os argumentos dividem-se em dois, em dedutivos e indutivos. Estudamos com vocês também esses tipos de argumentos e métodos de argumentos, tá? Provavelmente deve cair na prova. Recorram ao material que está postado aqui e estudem. A partir de semana que entra, nós já teremos a nossa prova de primeira RVA. O motivo das nossas aulas é este: fazer uma retomada do conteúdo, pois quando paramos as nossas aulas, tá? No sábado, quando parou as nossas aulas, na segunda teve o isolamento social e no sábado nós iríamos fazer as provas nossas, tá? Então, uma das provas, uma das matérias é método dedutivo e indutivo para se obter o conhecimento, ok? Os argumentos dedutivos são os argumentos cuja conclusão é inferida de duas premissas, e os indutivos são os argumentos nos quais, a partir de dados singulares suficientemente numerados, inferimos uma verdade universal. O principal organizador da lógica clássica foi Aristóteles, com sua obra chamada Organon. Aristóteles divide a lógica formal e material, né? Isso nós já falamos com vocês, tá? Aqui, Aristóteles, considerado o pai da lógica, foi ele que foi o primeiro a investigar cientificamente as leis do pensamento. Suas pesquisas, então, foram reunidas sobre o nome de Organon, organização, por Diógenes Laércio. E aí, as leis do pensamento, ele retratou as leis do pensamento formuladas por Aristóteles, se caracterizam, acima de tudo, pelo rigor e pela exatidão. Por isso, a lógica de Aristóteles foi adotada pelos pensadores antigos e medievais e ainda hoje são admitidas por muitos filósofos, né? Um sistema lógico é um conjunto de valores e regras de inferência que visam representar formalmente o raciocínio válido. Diferentes sistemas de lógica formal foram construídos ao longo do tempo,
quer no âmbito estrito da lógica teórica, quer nas aplicações práticas na computação e na inteligência artificial. Tradicionalmente, a lógica também é a designação para estudo de sistemas prescritivos do raciocínio, sistemas esses que definem como se deveria realmente pensar para não errar, usando a razão dedutiva e a razão de forma indutiva também. Implícita no estudo da lógica está a compreensão do que gera um bom argumento e quais os raciocínios que são falaciosos, que é um objetivo nosso, que é o link, que é a relação que queremos fazer com vocês ao trabalhar a lógica no curso de Direito. Pois nós temos muitos argumentos jurídicos que eles são falaciosos e que têm essa finalidade, a finalidade de enganar. Bom, ao analisarmos o conceito de lógica jurídica, é fácil percebermos que sua constituição tem um pouco da lógica matemática ou formal, ou seja, não se pode conceber o raciocínio jurídico partindo de premissas absolutas e incontestáveis. Por exemplo, como ensinou o mestre Chay Perryman, ele falava que em um sistema formal, uma vez enunciados os axiomas e formuladas as regras de dedução admitidas, resta apenas aplicá-los corretamente para demonstrar os teoremas de uma forma impositiva. Se a demonstração estiver correta, devemos inclinar-nos diante do resultado obtido. E, se aceitarmos a verdade dos axiomas, admitir a verdade do teorema, enquanto não tivermos dúvidas sobre a coerência do sistema. O mesmo, porém, não acontece quando argumentamos. Daí a importância de estudarmos e identificarmos a razão, o objetivo da lógica. Tá? Assim, os juízos jurídicos são juízos de valor, pois envolve questões de ordem moral e cultural em sua formação. As decisões e o raciocínio jurídico não obedecem a esquemas pré-determinados para sua formação, ou seja, o raciocínio jurídico trabalha com um razoável, visando a adequação da norma às questões particulares de cada caso. E foi isso também que ensinou um outro filósofo que é estudado dentro do curso de vocês em Filosofia 1 e Filosofia 2, Carlos Eduardo Bittar. Ele fala que o ato de aplicar o direito sempre envolve uma complexa abordagem da relação entre o ser e o dever ser, a aplicação em que existe o tratamento conjugado do dever ser com o ser, de modo a que o dever ser torna-se ser. Em todo ato aplicativo, interrompe-se a promessa de que algo venha a ser para que efetivamente o seja na aplicação. O dever ser deixa de ser potência e torna-se ato. A norma em sua aplicação passa de seu estado letárgico, estático, adentrando ao mundo do ser, no qual se insere com todas as problemáticas a ele inerentes, sua natureza de dever ser, seu sentido neutro e impassivo, sua estrutura cristalina, sua perfeição a priorística, são apenas momentos do sentido antes de sua reificação. Percebe-se que a temática da aplicação, então, envolve necessariamente a abordagem da interpretação, pois não há aplicação sem interpretação. E este é o grande objetivo da lógica, é o estudo da inteligência com o objetivo de encontrar o conhecimento certo, correto. A lógica é a que fornece ao filósofo o instrumento e a técnica necessária para a investigação segura da verdade. Mas, para conseguirmos atingir essa verdade, é preciso raciocinarmos com muita exatidão a partir dos dados exatos, a fim de que o espírito não caia em contradição consigo mesmo ou com os objetos, afirmando-os diferentemente do que na realidade são. Daí
as várias divisões da lógica. Antes de nós falarmos sobre a extensão e a compreensão da lógica, eu gostaria de dar ênfase àquilo que nós trabalhamos com vocês na aula sobre o surgimento da lógica, né? A lógica, ela surge na Grécia Antiga, tá? Por volta do quarto século antes de Cristo, quando os primeiros filósofos pré-socráticos redigem em prosa um discurso que se opõe à atitude mítica predominante nos poemas de Homero e Hesíodo. O novo modo de pensar é decomposto na sua estrutura por Aristóteles em sua obra Analíticos. Como o próprio nome diz, trata-se de uma análise do pensamento nas suas formas integrantes. Estas e outras obras sobre o assunto foram denominadas mais tarde em conjunto de organon, tá? Como nós já falamos mais uma vez. Organon é uma palavra que significa instrumento. É um instrumento para organizar o modo de pensar. Embora alguns filósofos anteriores a Aristóteles, tais como os Parmênides, que era anterior a Aristóteles, ou os sofistas, ou mesmo Sócrates e Platão, tenham estabelecido algumas leis do pensamento, nenhum fez com tal amplitude do que fez Aristóteles, com muito rigor. Por esta razão, a lógica aristotélica permanece através dos nossos séculos até os nossos dias e é muitíssimo utilizado ainda dentro dos nossos cursos, especificamente nos cursos de direito. Para Aristóteles, a lógica subdivide-se em lógica formal. Deixa eu achar aqui para a gente conversar com vocês melhor dizendo. Tá. Isso fica para o outro slide, né? Mas só para nós adiantarmos, a lógica subdivide-se em lógica formal, que estabelece a forma correta das operações do pensamento. Ou seja, na lógica formal se procura analisar se as regras foram aplicadas adequadamente, se o raciocínio é considerado válido ou correto, e a lógica material, que é a parte da lógica que trata da aplicação das operações do pensamento, segundo a matéria ou natureza dos objetos a conhecer. Enquanto a lógica formal se preocupa com a estrutura do pensamento, a lógica material investiga a adequação do raciocínio à realidade. A lógica aristotélica não sofreu mudanças até o século XIX, mas nós tivemos inúmeros críticos até essa data. A filosofia moderna procura outros métodos lógicos para determinar o raciocínio válido. Descartes, que nós estudamos com vocês ao analisar um estudo sobre o método, repudiava os procedimentos silogísticos da escolástica medieval e procurava um novo método para a filosofia que possibilitava a invenção e a descoberta e não se restringia-se à demonstração do já sabido. Outro filósofo, Francis Bacon, escreve o Novum Organum, que se opunha ao Organon de Aristóteles em sua concepção de lógica. Depois nós tivemos Stuart Mill, que formulou 5 cânones clássicos da inferência dedutiva, que na opinião de Irving Cobb seria um instrumento para testar as hipóteses. Ou seja, se os enunciados descrevem um método da experiência controlada, que é uma arma absolutamente indispensável ao arsenal da ciência moderna. Também na aula passada, também discutimos também sobre o papel dos sofistas com vocês. Sofistas que são considerados os primeiros professores, né? Eles também
ajudaram muito na sua contribuição à retórica e, consequentemente, na própria lógica. Sofistas, a palavra sofista, né, deriva do grego sophistes, com o sentido original de habilidade específica em algum setor, ou homem que detenha o conhecimento de um determinado saber. De início, vários profissionais eram sofistas. Podiam ser carpinteiros, charreteiros, poetas, tá? E etc. Quando o domínio de uma técnica era reconhecido por todos, o profissional era dito de sofista, desde as atividades artesanais até os trabalhos de criação artística. O termo era, portanto, no início, um elogio. Hoje, em certa medida, o sofista é um termo utilizado de forma pejorativa. Mas foi a partir do século 5 a.C. que surgiram os professores itinerantes, né, como eram chamados, professores de gramáticas, de eloquência, de retórica, que ofereciam seus conhecimentos para educar os jovens na prática do debate público. A educação tradicional era insuficiente para preparar o cidadão para a discussão da política. Era então preciso o domínio da linguagem de flexibilidade e agudeza dialética para derrotar os adversários. O êxito desses tutores foi extraordinário. Passaram a ser então designados de sofistas todos os sábios capazes de elaborar discursos fascinantes com intenso poder de persuasão. Por outro lado, foram recebidos com hostilidade e desconfiança pelos partidários do antigo regime aristocrático e conservador. Quando Atenas se envolveu na guerra do Peloponeso, os sofistas foram responsabilizados pela decadência moral e política da cidade. O julgamento de Sócrates ocorreu neste clima de acusação de ressentimento. Nos séculos posteriores, IV e III a.C., pensadores como Platão, Xenofonte e Aristóteles passaram a atacar sistematicamente os sofistas, porque porque os sofistas mudaram um pouco a sua prática, a sua prática cotidiana, né? E aí o termo sofista adquire uma conotação pejorativa e completamente desfavorável, marcando para sempre o próprio vocabulário filosófico. Sofista ou argumento sofístico sofisma passa a ser o mesmo que argumento falso ou intencionalmente falacioso, sofisticado, argumento, no sentido de argumento depreciativo de algo muito elaborado ou excessivamente ornado, embora vazio de conteúdo. Na esfera jurídica atual, a contribuição dos sofistas estende-se por todo o campo da argumentação e da retórica, muito comum nos debates jurídicos, em que as partes pretendem, por meio de seus argumentos e discursos, alcançar a aceitação de suas teses. Isso nós trabalhamos com vocês na aula passada. Eu gostaria de destacar aqui com vocês a importância, passar algum conceito, alguma noção a respeito de lógica, principalmente ao analisarmos um conceito, tá? E ao analisarmos este conceito, para tentar é importante analisar o conceito, porque é a partir do conceito que a gente pode encontrar no argumento a validade ou não deste argumento, né? Então nós temos que considerar dentro do conceito os termos lógicos quanto à sua extensão e à sua compreensão. Quanto à sua extensão, consideramos um conceito que designa uma classe de objetos. Levamos sempre em conta a extensão ou a denotação. A extensão do conceito filosófico, por exemplo, é muito maior do que o conceito filosófico brasileiro. É bem mais amplo, tá? Quanto à compreensão, consideramos o conjunto de características, consideramos
a compreensão ou a conotação. Por exemplo, a compreensão do conceito filosófico brasileiro é maior do que a do filósofo, ok? É inverso, isso daí, proporcionalmente. Continuando ainda com um exemplo para vocês, o conceito de homem. Quanto à extensão, veja bem, deste conceito, refere-se a todo o conjunto de indivíduos aos quais se possa aplicar a designação de homem. Então, quem é o homem? Homem é um ser que tem um outro gênero, a mulher, que que tem um outro gênero, por exemplo. E quanto à compreensão deste conceito, homem refere-se ao conjunto de qualidades do indivíduo. E aí nós temos exemplos aí deste termo homem para vocês, que está relacionado com suas características. Então, o homem pode ser um animal, vertebrado, mamífero, bípede e racional. Esta última qualidade é aquela que efetivamente distingue os homens dos demais seres vivos, né? Outros conceitos muito importantes no estudo de lógica é juízo e raciocínio. Por exemplo, juízo é qualquer tipo de afirmação ou negação entre duas ideias ou dois conceitos. É aquilo que a gente diz o que é, tá? Aí vejam exemplos. Ao afirmarmos, por exemplo, que este livro é de filosofia, acabamos de formular um juízo, tá? João é bom. Eu estou fazendo uma afirmação e estou emitindo uma concepção a respeito de João. O enunciado verbal de um juízo é denominado proposição ou premissa, tá? João é bom. João isto é uma premissa, tá? Este livro é de filosofia. Este livro é. Aí nós temos uma premissa ou proposição. Outro conceito importante é o raciocínio. Raciocínio é o processo mental que consiste em coordenar dois ou mais juízes antecedentes em busca de um juízo novo, denominado conclusão ou inferência. Exemplo, tá? Exemplo típico. Uma premissa: o ser humano é racional. Ou a segunda premissa é a premissa, aqui no caso, maior. Vamos chamar assim por enquanto. Você é um ser humano. A conclusão, logo você é racional. O enunciado de um raciocínio através da linguagem falada ou escrita é chamado de argumento. Argumento significa, portanto, expressar verbalmente um raciocínio. Tá? Um raciocínio composto de três proposições dispostas de tal maneira que a terceira é chamada de conclusão, deriva-se logicamente das duas primeiras, chamadas de premissas, tá? Todo silogismo regular contém, portanto, três proposições, tá? Nas quais nós temos três termos que são comparados, que são 2 a 2, ok? Exemplo: toda virtude é louvável. Ora, a caridade é uma virtude, logo a caridade é louvável. Sofisma é um raciocínio falso que se apresenta com a aparência de verdadeiro. Todo erro provém de um raciocínio ilegítimo e, portanto, de um sofismo. É o que nós acabamos de afirmar com vocês, de falar para vocês sobre os sofistas. Não esqueçam isso, não esqueçam, ok? Façam um link, a ligação disso daí, tá? Então, o erro pode derivar de duas espécies de causas: das próprias palavras que exprimem ou das ideias que o constituem,
tá? No primeiro, os sofistas de palavras ou verbais, quando e no segundo, os sofismas de ideias, ou também chamados de intelectual. Então, nós temos aí exemplos para vocês, né? Exemplo de sofisma verbal: usar a mesma palavra com duplo sentido, tomar a figura pela realidade. Um exemplo de sofisma intelectual: tomar por essencial o que é apenas acidental, tomar por causa um simples antecedente ou mera circunstância acidental. Ok? Estudemos então a lógica, pois não basta conhecer a verdade, é preciso que saibamos refutar os erros, e só conseguiremos com exatidão do pensar. Veja, por favor, responde essas 4 perguntinhas aí, tá? No finalzinho. E respondam e me envie. Essas perguntas aqui são muito importantes para eu identificar cada um de vocês e linkar vocês com o liceu. Então respondam aí. Pode pegar as respostas do próprio slide. O que significa a palavra lógica? O que se entende por extensão e compreensão do conceito? Conceitua juízo e raciocínio. O que é um sofisma? E dê um exemplo disso daí. Por enquanto, esta é a nossa primeira aula, tá? De retomada de conteúdo. Nós iremos estar colocando uma segunda aula de retomada de conteúdo, e como nós conversamos no sábado com pouquíssimas pessoas na nossa live, ficamos definido que eu irei postar 2 aulas para vocês durante a semana, bem como todos os materiais, ok? E lembrando que na semana que vem nós iremos fazer a nossa prova de primeira VA. Então, o material está sendo colocado aqui para vocês, neste portal, para que vocês possam estudar, e também esse material está sendo... a maioria de vocês já tiveram acesso a ele, né? Tiraram xerox, estávamos trabalhando esse material nas nossas aulas presenciais, e iria ser matéria de prova, tá? Então, estudem, leiam, e boa prova a semana que vem, ok? Muito obrigado. Até a próxima.